Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando, nesse momento, a nossa quarta rodada de workshop. Como nós comentamos ontem, começamos uma série agora um pouco mais verticalizada. No entanto, isso não exclui tudo que acumulamos já nessas três rodadas ou 3 noites, né, onde iniciamos bases fundamentais em termos de conhecimentos que perpassam por todas as especialidades que estamos abordando desde ontem. Então, ontem nós tivemos uma abordagem mais voltada para a engenharia mecânica, mas todas elas partiram de uma situação de visão de ecossistema, né, que começamos na segunda-feira com o Leandro. Depois tivemos uma passagem por elementos de tecnologia que são utilizados nesse ecossistema e tivemos a brilhante participação do Newton Valente, que nos deu uma visão do que podemos usar, que tecnologia podemos trabalhar, né? Com uma visão, inclusive, aplicada. E ontem tivemos a presença do professor Janes, que é o coordenador do curso na área de engenharia mecânica, onde tivemos uma visão de excelentes aplicações mais voltadas para a engenharia mecânica, mas todas elas perpassam por outras engenharias, assim como hoje teremos também uma apresentação um pouco mais voltada para os elementos técnicos da engenharia civil, mas uma obra de engenharia civil normalmente demandam outras carreiras de engenharia. Então, a internet das coisas com certeza vai ter esse poder de aglutinar especialidades que hoje, no modelo menos digital, isso acontece também. E amanhã vamos encerrar com uma palestra voltada um pouco para a engenharia de produção, mas também com essa visão de integração, até porque é uma característica natural da engenharia de produção, essa aglutinação, né? Então, eu já vou passar também aqui quem vai estar presente, né, dando suporte a esse encontro de hoje, o professor Aníbal, o professor Cabral, o professor Valdomiro, né, estamos aqui todos dando esse suporte para que essa noite seja um sucesso. Então, apresentando a vocês o professor Aécio Lira, que, entre todas as qualidades de formação e de vida profissional, ele é o mentor, né, digamos, o nosso guru estratégico do E2D 500. Foi a partir da sua visão que nós construímos tudo isso que está sendo oferecido a vocês. Então, o professor Aécio tem graduação em engenharia civil, fez toda a sua carreira acadêmica na engenharia civil, dentro e fora do Brasil. Tem no seu currículo a condição de ter sido um dos diretores da Escola de Engenharia da UFMG, que é uma das maiores escolas de engenharia do país, e lá ele exerceu por algum tempo toda a sua carreira e, ao concluir o seu ciclo acadêmico, ele começou um trabalho na iniciativa privada e viveu toda essa expansão do ensino de engenharia no país em um grande grupo privado, e até que chegamos ao momento em que entendemos que a engenharia precisava de mais capacitação, e aí veio a sua visão, olhando para fora do país e trazendo os principais elementos desse mundo 4.0, que hoje não é mais uma visão de futuro, é simplesmente uma realidade, como a gente tem visto e discutido nesses dias do nosso workshop. Então, eu passo agora a vocês, o professor Aécio. Professor Aécio, tenho certeza que hoje vamos ter uma explanação brilhante em termos de aplicação de IoT num mundo tão particular que é da engenharia civil e talvez no sistema de produção e de indústria seja a área que mais está precisando desse mundo 4.0 em função das características que ainda envolve uma obra de construção civil num modelo geral, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e essa vocação aí de tentar transformar conhecimentos importantes para que a nossa engenharia se capacite cada vez mais. Fique à vontade, professor Écio. Muito obrigado, Cavenaghi, muito obrigado a todos os presentes. Eu vou buscar aqui agora a minha apresentação para eu poder compartilhar e iniciar a discussão.
Vocês estão vendo minha tela aí de tela cheia? Sim, tudo aí? Tá tudo bem. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Conforme disse o Cavenaghi, a minha fala hoje dá sequência à primeira vertical de ontem com o colega Janes, que abordou o contexto da engenharia mecânica, mas de uma maneira geral integra hoje com a engenharia civil e amanhã com a engenharia de produção, onde essas várias engenharias e a própria mecânica de ontem aborda todo o contexto eletromecânico. Elas representam, na verdade, eu diria, da ordem de 80% desse conjunto gigantesco de profissionais na área das engenharias. A minha fala ela digamos, centrada, como eu disse, na engenharia civil, mas vamos tentar prosseguir, começar a discussão. Eu gostaria de iniciar destacando 3 cenários para que internet das coisas, nas suas aplicações na engenharia civil, ela tenha uma lógica e um entendimento daquilo que é o nosso objetivo como o E2T. Esse primeiro cenário, que eu aí coloco, bastante colorido, como eu digo, ele tem na parte superior o mundo dos atores que educam os alunos, os professores que atuam, os profissionais que são formados. E a primeira contribuição que faço nessa discussão nossa sobre engenharia civil no mundo 4.0 é que todo o contexto das escolas de engenharia brasileiras, onde nós temos hoje da ordem de 1,5 milhão de profissionais cadastrados no sistema Confeia, da ordem de 30% são engenheiros civis. As melhores escolas, que representam da ordem de 5% desse conjunto, são as escolas top, ITA, IME, Poli, UFMG, Unicamp, Unesp, Mauá, FEI. Mesmo as melhores e todo o restante de 95%, inclusive eu como engenheiro civil, este mundo é o mundo 3.0. E é importante destacar, porque é um cenário Brasil da totalidade dos atores na sua estrutura de formação. Do lado direito, é quase que uma tela vazia, uma tela em branco, no caso aí amarela. Os docentes do mundo 3.0 têm que, nos próximos 5 anos, migrar para o mundo 4.0. Os alunos, os profissionais, e eu, inclusive, começo uma nova vida como professor e como profissional de engenharia. Então, é um cenário instigante, desafiador, e onde quem está do lado à esquerda hoje ou desloca ou evolui, ou pode ser considerado como uma pessoa, um profissional, um professor, um aluno que parou no tempo. Civil, completando o ano que vem, 50 anos de formado. Então, eu estou começando outra vez e as razões eu falo na sequência. Na parte inferior do slide, também na mesma lógica, nós temos o mundo hoje 3.0 na sua totalidade, aonde aquilo que se definem como as fábricas da construção civil, para vocacionar a minha fala hoje para uma engenharia civil mais para o lado da construção, que é da ordem de 70% da cadeia produtiva. Eu sou de engenheiro de estruturas, tem um pessoal da área de hidráulica, tem um pessoal de geotecnia, todos estão ligados ao mundo 4.0, mas eu vou vocacionar a minha fala para poder contextualizar estes nossos minutos hoje. E todo esse mundo hoje, chamado fábricas da construção civil,
pontes, viadutos, edifícios, túneis, encostas, barragens. Todo este contexto hoje, Brasil, é 3.0. Temos, da mesma forma, uma tela em branco, uma tela amarela, onde todos da esquerda têm que evoluir para o lado direito. Com um detalhe que já destaco, apesar da minha fala ser internet das coisas para as engenharias, em especial a questão da civil. O mundo 4.0, ele demanda, ele exige, ele nos clama para um entendimento claro de que nós estamos saindo de um mundo de computação científica, que é o mundo 3.0 à esquerda da tela, para um mundo de computação intensiva de dados, que é a tela. E o mundo 4.0, naquilo que é, e já detalho logo na frente, quando a gente tem o que se chama de fábricas da construção civil, a tecnologia BIM está chegando, e já chega com o que a gente chama de gêmeo digital, já trazendo aquilo que se chama a própria tecnologia BIM, trazendo a informação da construção, que significa dado. Então, o projeto ligado à tecnologia BIM, quando nasce, ele já nasce como um ser vivo da construção civil. Ele já fala, ele já se comunica, ele traz a informação durante o projeto, durante a construção e durante a sua utilização nas próximas décadas. Esse é um ponto extraordinário neste mundo zero. Não nascerá dentro de algum tempo nenhuma obra civil, nenhuma construção, sem eu já tê-la sentindo de perto, conversando com ela, ouvindo e sabendo do que se trata. E por ser dados, a dimensão inteligência de dados, ela está umbilicalmente ligado à tecnologia BIM. Não existe BIM sem dados e dados sem tecnologia BIM na construção civil. É quem começa a partir do projeto. E o terceiro aspecto, e aí sim fecha o circuito, é que tanto tecnologia BIM quanto inteligência de dados só ganha escala, só ganha transformação, só entra no mundo disruptivo se nós tivermos o que nós vamos conversar hoje, que é a internet das coisas. Este é um mundo, colegas, em especial os jovens e os profissionais atuais, este é um mundo de oportunidades. Nunca nas minhas 5 décadas vi algo sequer parecido com o que nós estamos enfrentando. Não se fala mais de século, nem de década, se fala de 5 anos. Então, este lado amarelo da minha primeira colocação como cenário são 5 anos, dos quais representam quase que um período de uma turma que começa a fazer engenharia hoje. Este é o primeiro cenário. Oportunidades para quem evoluir, e eu diria um triste cenário para quem não quiser evoluir. Parou no tempo, esqueceu que o mundo evolui. Este é o primeiro cenário que eu gostaria de deixar muito claro naquilo que se chama internet das coisas na engenharia civil. Será um mundo novo, já está aí, e é um mundo de oportunidades. O segundo slide, que é o segundo cenário, é um cenário que retrata com muita precisão a realidade hoje brasileira. A KPMG pesquisou recentemente, isso é uma pesquisa recente, 20% das maiores empresas globais da indústria da construção civil. E ela estimou que os mais recentes avanços na área de transformação de base tecnológica, ela se deu neste conjunto dos 20%, tecnologia BIM com uma evolução a 86%, a parte analytics, chamado Data, Big Data, 83%,
mais gestão de projetos, não é nem de dados, 79%, uso de drones, 72%, e internet das coisas da ordem de 69%. Isso é o mundo fora do Brasil. Isso é na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Esta é uma realidade hoje de busca de uma ida para o mundo 4.0, na busca dos avanços das novas tecnologias. Destaque-se já neste cenário que, enquanto o mundo caminha hoje com tecnologia BIM da ordem de 86%, o Brasil, se muito, está da ordem de 10%. Prejudicado que foi pela crise na construção civil, uma descontinuidade, mas agora tentando ganhar um novo fôlego com o decreto que nos direciona para as obras públicas e depois para as estaduais e depois para as municipais. Destaque-se a parte de baixo do cenário, e esta que é a mensagem importante, a pesquisa avaliou também, neste mesmo grupo dos 20%, o que é que ocorreu de aumento nas outras áreas da chamada transformação de base tecnológica. E no caso da construção civil, diferente do agronegócio como o outro ponto, na construção civil como cadeia produtiva, naquilo que se chama machine learning, robótica, inteligência artificial, pasmem, 0% de aumento. Ou seja, e a frase abaixo no cenário já destaca, este é dado da pesquisa da KPMG, nos últimos 20 anos, a produtividade global, não estou nem falando do Brasil, na construção civil, a produtividade cresceu 1%. E não cresceu mais exatamente porque a construção civil investiu sim em tecnologia, investiu em BIM, investiu em drones, investiu um pouco em internet das coisas, mas investiu de uma maneira desintegrada. Não deu o salto, que é o que nós vamos falar que tem que ser dado. Então, nós temos neste cenário 2 um mundo de produtividade se nós fizermos a integração entre BIM, internet das coisas e inteligência de dados. Este é o cenário número 2. Oportunidades. O mundo todo é nosso. É uma questão, como diz o Kavanagh, escolhermos o tamanho e aonde queremos chegar. O terceiro cenário, e eu trago a contribuição do colega Cabral, que isso já nos falou no início desta semana, é o cenário do mundo real, para não dizer alguns outros adjetivos que o cenário vai lhe mostrar. Vejam bem, isto é o... Isso ocorreu em 2019, houve um viaduto que cedeu em São Paulo, todos nós tivemos esta notícia pelo caos instalado nesta cidade, porque isso foi na Marginal, e o Cabral nos fez um conjunto de slides que praticamente define o cenário número 3 para que eu comece, de fato, a entrar nos aspectos centrais da internet das coisas no mundo. Ocorre o deslizamento, ocorre o projeto de deslocamento, tal como tem as figuras. Não se acha o projeto, não sabe quem fez, não tem história. Foi construído em 1978, não tem projeto. Procura-se o documento e, depois de muita luta, procurando no DRE de São Paulo, acha-se o projeto original. É brincadeira, sob o ponto de vista de algo que foi projetado, que foi construído numa cidade tal como a cidade de São Paulo. Mas esse é o mundo. Foi assim que, na verdade, as 5 décadas transcorreram. Prossegue o slide, e aí a prefeitura, um ano depois, lança editais para fazer uma avaliação da ordem de outros 100 viadutos
e a partir daí fecha o cenário dizendo que a prefeitura, a partir de agora, vai sensorizar para captar movimentos inesperados ou situações de carregamento excessiva, para emitir alertas para computadores da administração pública. Este é o mundo real hoje da engenharia civil, em especial no contexto das obras públicas. Então, nós temos uma educação na estaca 3.0, que precisa evoluir. Nós temos um mercado todo a caminho de produtividade e talvez uma das maiores cadeias produtivas se somando de importância no Brasil ao agronegócio. Esses três cenários nos levam para o que é o propósito do E2D. O E2D nasce com um propósito, com um compromisso de capacitar em tecnologia BIM, em dados e em internet das coisas para servir as 500 cidades brasileiras que nós consideramos mais estratégicas, para não dizer servir a todos os municípios brasileiros, por parte do que aqui vou falar. O E2D imagina que nós deveremos capacitar e formar o profissional que é você, seja este profissional que, numa analogia do Superman, do super profissional, deveria quase que ser aquilo que a gente chama de um triatlo do mundo 4.0. Alguém que tenha, de fato, uma prioridade em BIM, uma expertise em dados, mas conheça a internet das coisas, mas que os três, de uma maneira integrada, têm que estar preparados para o que nós estamos propondo a fazer. E eu destaco, assim como ontem, na parte de engenharia mecânica, o colega Janes fez uma belíssima apresentação com o Jorge, vislumbrando um cenário de mundo de base tecnológica lastreada na experiência do Grupo Vale, com toda a sua força e toda a sua dimensão. Eu trago para cá um cenário para vocês compartilharem comigo o seguinte fato. Slide anterior, São Paulo, um viaduto sede, caos na cidade, sem viadutos, não acharam quase ninguém nem para fazer as vistorias ou tomar as providências. Colegas, no Brasil, na engenharia civil, na área de projetos de obras públicas, da mais estratégica responsabilidade, existem hoje no Brasil estruturas de concreto armado, 120 mil pontes, viadutos e passarelas. Não estão incluídas nesta estimativa, aí tem a fonte da pesquisa, nós não estamos contando os túneis, pontes metálicas, pontes mistas, todas as obras de engenharia civil de uma maneira geral. 120 mil. Este é o mundo que nós vamos falar agora, para que vocês vejam a oportunidade para os engenheiros, de uma maneira geral, transformar e contribuir para o Brasil. Este é o propósito do E2D Keyers. É o compromisso do Cavenaghi, do Loyola e todos os nossos parceiros. Zelino em BIM, Oscar em dados, nós, Internet das Coisas, com American Towers e com Newton, que nos colabora hoje, e o Eduardo estrategicamente cuidando daquilo que são as cidades que precisam ser bem servidas dentro de uma tecnologia que nos dê sustentabilidade. Prossigo e agora rapidamente apresento alguns aspectos. E este aspecto ele é mostrado porque nós vamos exemplificar a engenharia civil na sua cadeia produtiva de sustentabilidade, as chamadas 120 mil peças importantes na sua finalidade, que são as chamadas pontes, viadutos e passarelas.
são obras com terminologia própria, com normas próprias e com um cenário da mais alta relevância, porque elas são públicas, ou federais, ou estaduais, ou municipais. E estas obras, elas significam a origem e a lógica daquilo que é um projeto de internet das coisas. Tem que ter escala, tem que abranger o país inteiro, e nós estamos trazendo um case, uma realidade daquilo que se chama a infraestrutura brasileira. Uma obra pública, tipo uma ponte, um viaduto, primeiro, qualquer deslize, qualquer acidente, qualquer problema que tem nesse tipo de obra, e são 120 mil, mesmo em São Paulo, vocês viram o cenário número 3, ela nos traz caos, perdas de vida, uma instabilidade completa no aspecto da mobilidade, e mais do que isso, nós pagamos a conta, porque são obras públicas que devem ser bem projetadas, bem construídas, bem monitoradas ao longo de toda a sua vida. É este que é o objetivo do projeto Mundo 4.0. A obra nasce com BIM, com seu gêmeo digital. E aquela obra passa a ser vista quando ela é projetada, quando ela é construída, quando ela é utilizada. E estas informações formam um sistema de cadeia completa, em que o BIM, além do projeto, ele trabalha na gestão do ativo, na gestão do contrato, e esses dados são integrados de uma maneira inteligente dentro de um sistema de escala em que você liga cidade, estado, país, dentro de uma busca de produtividade. E servir bem a quem daquele item da construção civil tem a sua finalidade. E rapidamente, apenas para que tenham uma clareza, sem entrar num tecnicismo exagerado, é que nós tenhamos uma clareza do seguinte aspecto. As obras hoje no mundo 3.0, feitas por engenheiros civis, construída por engenheiros civis, acompanhada por engenheiros civis que estão no mundo 3.0, elas não têm absolutamente nada, na sua grande maioria, tem quase nada de BIM, quase nada de dados, quase nada de IoT. É um mundo de uma separação absolutamente conforme conseguimos fazer nesses 50 anos, mas nos próximos 5 nós vamos repensar o modelo. E essas obras todas, das 120 mil peças que eu disse que estão por aí nos aguardando, elas são balizadas por normas. Eu, Aécio, como projetista de estruturas de concreto, tenho 50 anos que sigo as normas brasileiras na hoje chamada NBR 6118. É uma obra que a última versão é de 2014. Este é o meu mundo de engenheiro de estruturas. Então, eu sigo o projeto. O projeto é feito, esse projeto depois é acompanhado, existem normas de desempenho nas edificações, existem normas de manutenção, existem perícias que são legisladas por nós. E, mais importante, estas pontes e viadutos têm uma norma brasileira recente sobre a inspeção. E esta inspeção, impecavelmente hoje, conduzida por determinadas instituições, uma delas, o Instituto Brasileiro de Concreto, que capacita as pessoas para serem inspetores destas obras, que tem uma norma aí citada, 16230, para qualificar e certificar pessoas para fazerem estas obras. E à esquerda, naturalmente, quando nasce o projeto, nós temos o gênio digital. E estas normas todas, hoje no mundo 3.0, elas têm uma estrutura razoavelmente bem orquestrada, mas vejam, a vistoria é feita num sistema de gerenciamento de pontes e viadutos,
ter uma inspeção rotineira a cada ano, ter uma inspeção especial a cada 5 anos, e, em função dos resultados, buscam-se os problemas, e aí são encontrados problemas nessas 120 mil. Na verdade, tenta-se hoje buscar o que fazer nessas 120 mil peças de engenharia civil, que são as pontes, viadutos e passarelas, e aí os problemas são os mais variados. Você vai desde problemas de juntas, aparelhos de apoio e toda a ordem de dificuldades de deteriorização da estrutura com o passar do tempo. São trabalhados aspectos de manutenção, seguindo, inclusive, as próprias normas, todas 3.0, dentro do que o tempo permite, seguindo rigorosamente os anexos, tem toda uma normatização dos procedimentos de cada norma, mas é muito pouco para os cenários que aqui nós estamos conversando. E, na sequência, inspeções feitas por pessoas qualificadas, certificadas, competentes, dentro do limite que aquele trabalho permite. Os resultados da inspeção são apresentados em relatórios individualizados, peça por peça, cidade por cidade, e a partir daí busca-se fazer alguma coisa, e aí os resultados são quais são os agentes, quais são os mecanismos, quais são as patologias, faz um diagnóstico, e esse diagnóstico volta-se daí a 5 anos, volta-se daí a 1 ano, volta-se daí a 8 anos, se a estrutura tiver, e o mundo vai, na verdade, numa escuridão total daquelas obras, 120 mil obras públicas. Na sequência, a norma que regula exatamente a norma 9452, as inspeções são feitas, como eu disse, ela é cadastral, rotineira anual, especial a cada 5, podendo ir a 8, e a partir daí se definem os parâmetros de problemas estruturais, funcionais e durabilidade. E, ao final, esta estrutura inspecionada isoladamente, numa lentidão que assusta, essa estrutura é dita como crítica até excelente, numa gradação de 1 a 5. E, a partir daí, tomam-se providências. Algumas não são detectadas a tempo, ocorrem os desabamentos, ocorrem as perturbações, e as providências são as mais variadas em função desses relatórios. Já fechando esta questão de ordem conceitual, para que a gente tenha uma apresentação de um case do mundo 4.0, para que vocês vejam que nós estamos numa situação crítica, mas nós estamos já nos movimentando para acelerar o processo, para sair de 3.0 para 4.0. Vocês vão ver um exemplo dentro de poucos minutos. E no meio desse contexto todo das obras de construção civil, sejam edifícios, pontes ou viadutos, tem um item chamado manutenção. E é lógico que cada obra que tem uma manutenção mais cuidadosa, a sua vida útil cresce. Manutenção adequada aumenta a vida útil. Vida útil sem manutenção, naturalmente, diminui. Isso é igual à nossa vida pessoal. Cuide da sua saúde, você vai numa perspectiva melhor ou não, dependendo dos seus cuidados. Uma obra de engenharia civil, uma ponte, um viaduto, é um ser vivo que fica em silêncio, precisando de um bom projeto, de uma boa construção e de um acompanhamento ao longo da sua vida útil. E, por último, antes de fazermos uma demonstração de um caso concreto para ilustrar e provocar em cada um de vocês a realidade do mundo 4.0, esse gráfico é um gráfico extraordinário, porque é a famosa lei de Sitter, uma lei antiga que o pessoal que trabalha muito com manutenção, que é a lei de Sitter, a chamada regra do 5. E a regra do 5 é muito simples. A cada intervenção entre uma e outra, o custo aumenta 5 vezes. Então, se você faz uma manutenção preventiva de uma determinada unidade construída, um prédio, um viaduto, e se aquelas anomalias detectadas, não providenciadas, são para se fazer as correções, na próxima, quando você vier 5 anos depois, ou num tempo a posteriori, o custo é 5 vezes maior.
Então, se eu faço uma manutenção preventiva, que está aí no gráfico, cujo custo é um referencial 25, a próxima ela vai ser 125. Ou seja, fazer manutenção, além da segurança, além da durabilidade, além da vida útil, ela tem um impacto de custo extraordinário. Então, eu fecho agora, para que a gente faça um exemplo com o meu colega Newton, é que diante deste cenário, nós é 2D, com os parceiros do nosso primeiro dia, que foi o colega da Eleandro, com a American Towers, que tem toda a rede de integração do sistema de dados. É um mundo novo de comunicação de dados, no caso específico para a engenharia civil. No segundo dia estamos hoje com ele nos ajudando, que é o engenheiro Newton da Vagon, nesta rede de tecnologia LP1. Nós temos as várias tecnologias, uma delas vai ser mostrada pelo Newton agora. E a rede, com as tecnologias, elas interligam as informações de um projeto projetado em BIM, dados esses captados e estruturas projetadas e construídas, monitoradas. Este conjunto todo é captado através de monitoramento, de inclinação, de vibração, de fissuras, de trinca, ao longo do ciclo de vida daquela estrutura. E no caso das obras públicas, sendo acompanhadas pelos respectivos donos e responsáveis, que podem ser municípios, que podem ser estados, que pode ser o próprio Brasil. E isso num processo, como disse o colega nosso da Valion ontem, ao alcance de todos, baixando o custo, facilidade de aplicação, inteligência de dados do dado captado, cobertura praticamente universal. É o que eu sempre falo numa analogia, o que se chama grande avanço de telecomunicação nos muitos anos foi hoje ter mais celular no Brasil do que habitantes neste país, exatamente porque todos se falam entre si, desde conversas frutíferas como outras que, na verdade, servem numa comunicação do dia a dia, inclusive com mídias sociais e etc, etc. O mundo 4.0 na engenharia civil é o mundo da comunicação de cada obra, de cada projeto, de cada informação, daquilo que eu preciso saber para aquela estrutura ter uma vida saudável na medida em que eu acompanho o seu projeto, a sua construção e a sua utilização. Então, nós vamos dar uma parada para fazer um aquecimento mais dinâmico do processo. Eu vou convidar agora, mas apenas um minuto, Newton, só para eu, digamos, desenhar o cenário. O cenário que nós vamos fazer agora é, imaginem o que o Newton da Vagon vai apresentar, e já digo que o que ele vai mostrar, isso é corriqueiro hoje já na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, nós estamos tendo contato com a Polisense, que é uma empresa americana chinesa, temos contato com a OMS, que é uma empresa canadense, isso já entra globalmente na operação de construções no mundo inteiro. Mas já naquilo que nós estamos fazendo hoje, o nosso parceiro estratégico é a Vagon Eletrônica, que exatamente esteve conosco na terça-feira, e ele vai exatamente nos mostrar o uso de um dos sensores, que é um dos mais úteis no nosso mundo de engenharia civil, que é um acelerômetro e um inclinômetro, mas apenas imaginem o seguinte aspecto, ele vai mostrar um acelerômetro que está, como se diz, no colo dele, na casa dele, no apartamento dele. Imaginem que isso pode estar no meio de um viaduto, no vão, no local que eu acho que é conveniente, mas imaginem que eu posso ter isso em vários viadutos de uma cidade, de várias cidades, estaduais, federais ou municipais. Isso tudo interligado no sistema da rede American Towers, numa plataforma de inteligência de dados da ProIoT, e esses resultados todos ele vai nos mostrar, todos podendo olhar esta obra de arte especial que deve ser vista, ouvida e sentida. Então, eu vou passar e convido o colega Newton da Vagon Eletrônica para, em poucos minutos, fazer
um exemplo bastante rápido, bastante objetivo, para que vocês entendam que nós estamos próximos do que nós estamos propondo para acelerar. O E2D é um acelerador de evolução do mundo 3.0 para o mundo 4.0. Este é o nosso compromisso. Newton, por favor. Boa noite a todos. Aécio, muito obrigado pela oportunidade. A todo o pessoal da E2D 500, agradeço a oportunidade de estar mostrando a vocês um pequeno exemplo de uso do acelerômetro para monitoração de inclinação, de detecção de movimento, de detecção de vibração, etc. O dispositivo que nós vamos mostrar a vocês é um dispositivo semelhante a esse, uma caixinha desse tamanho, ok? Ele é composto por um microcontrolador, um acelerômetro, e conforme eu movimento esse dispositivo, neste caso, nós estamos medindo aqui a aceleração da gravidade, que é sempre perpendicular com relação aqui ao plano da Terra, com relação ao dispositivo. Então, cada vez que eu movimento esse dispositivo, eu tenho nesse sentido o eixo X, neste sentido o eixo Y e neste sentido o eixo Z. Então, nós vamos fazer uma pequena demonstração. Eu pediria ao professor Aécio, por favor, se pode tirar o compartilhamento da tela para que eu possa fazer o compartilhamento da minha. Nós vamos fazer uma outra... Eu tenho um outro dispositivo aqui, que é uma outra caixinha, que tem aqui dentro... este dispositivo, nós vamos fazer um exemplo do acelerômetro em si. Eu vou mostrar os 3 eixos do acelerômetro. E com esta outra caixinha, que é um outro dispositivo que nós temos, nós já estamos fazendo o cálculo de translação de eixos, planificando os eixos do acelerômetro. Então, nós estamos determinando os graus de inclinação. Esse estaria atuando como um inclinômetro. Okay? Então, vamos fazer primeiro a demonstração do inclinômetro, em seguida a gente demonstra o acelerômetro. Eu preciso estar colocado como host para poder compartilhar minha tela, por favor. Ok, já estamos aí. Ok, pessoal, vocês já devem estar vendo minha tela. Isso que vocês estão vendo aqui é um dispositivo que tem dentro dele um magnetômetro, um acelerômetro, e a partir disso eu faço um cálculo de translação de eixos de Euler, né, para poder fazer a planificação. Então eu tenho aqui os 3 eixos medidos do magnetômetro, isso não nos interessa nesse momento. O que nos interessa aqui, nós temos os 3 eixos do acelerômetro, então nós temos um eixo medindo o valor positivo, um praticamente zero e outro um valor negativo. E aqui nós temos o cálculo da inclinação no eixo Y e no eixo X, que é o que eu vou demonstrar para vocês agora. Então, olha lá, eu vou fazer uma inclinação desse dispositivo. Vocês estão vendo que o valor que estava próximo de zero já está ali quase que 30 graus, 40 graus, e aí eu estou subindo esse ângulo e ali eu tenho aumentando. Eu vou voltar ele para próximo de zero e vou fazer uma inclinação agora no outro sentido. Então, com o casamento desses 2 movimentos, eu tenho exatamente a forma de movimentação do dispositivo, olhando aqueles 2 ângulos que é referente ao plano, o eixo X e o eixo Y, ok? Então, isso aqui é o exemplo de um inclinômetro. Mudando aqui a minha tela, e agora já, conforme o nosso professor Aécio comentou, eu já estou dentro de uma plataforma de dados que se chama ProIoT, e eu tenho 2 dispositivos destes pequenininhos aqui na minha mesa. Eu vou apresentar um deles para vocês. Então, eu tenho aqui, ele está nesta posição, ok? Nesta posição eu tenho eixo Z, eixo X e eixo Y. E aqui nós estamos enxergando o eixo Z aqui em cima e os 2 eixos X e Y que estão sobrepostos, porque eles estão praticamente zerados. Eu vou fazer um movimento no dispositivo, exatamente esse movimento aqui. Ó. Eu vou girar ele nesse sentido.
vocês vão ver o que vai acontecer com o eixo, com os eixos. Vai receber a informação, pronto. Eu fiz uma inversão, ou seja, o eixo Z, que estava nesta posição, ele passou para a posição inferior, para 0, e o eixo X mudou para o valor máximo. Eu vou fazer mais uma rotação agora nesse sentido. Eu vou inverter o eixo X agora. Olha lá, vai chegar a informação, já chegou a informação. Eu vou dar um zoom aqui para que a gente possa ver. O interessante dessa plataforma, pessoal, é que vocês têm vários recursos de deslocamento da imagem, vocês podem fazer uma série de tratativas dos dados, cálculo de fórmulas, etc. Eu tenho um outro dispositivo que eu vou fazer uma demonstração um pouquinho mais abrangente, onde eu tenho os 3 eixos isolados. Então, aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. O dispositivo está na mesma situação que o outro. Eu vou fazer os mesmos movimentos. Esse aqui eu vou fazer assim para que vocês vejam. Ele estava na horizontal e eu passei ele para a vertical nesse sentido, tá? A cada 30 segundos ele manda uma informação e já nós vamos receber uma informação ali reportando a alteração dos eixos. Deve estar sendo enviado agora. Olha lá, chegou as informações. Então, o eixo X continuou. O eixo X é este aqui, tá? Como eu fiz um giro nesse sentido, o eixo X permaneceu 0. O eixo Y, que estava na horizontal, ele foi para a posição máxima, porque eu girei ele de 90 graus. E o eixo Z, que estava no seu valor máximo, passou agora para 0. Eu vou fazer uma rotação no outro sentido agora. Vamos esperar 30 segundos, que é o tempo que o dispositivo está enviando. Só para elucidar como se dá o sensoriamento do movimento. E, em seguida, eu vou fazer uma simulação de inclinação baseado olha lá, chegou mais um. Então, o eixo X agora ele foi para negativo. O eixo Y, que estava no seu maior valor, voltou para 0. E o eixo Z permaneceu em 0. Ok? Então, nós estamos simplesmente fazendo um exemplo de rotação desse dispositivo. Eu vou entrar numa outra tela agora, que é onde nós estaríamos simulando esse dispositivo, monitorando, por exemplo, esses 2 pontos de uma ponte, que poderia ter a sua informação geolocalização informada em um mapa. Porque esse dispositivo ele pode ter acoplado a ele um módulo de GPS que nos indica a localização geográfica de onde ele está localizado. Então, eu fiz um cálculo aqui dentro da plataforma, que quando os eixos X, Y e Z tiverem o seu módulo, seu valor absoluto maior do que 5.000 nessa escala, ele vai indicar uma inclinação, ou seja, este sensor que está verdinho aqui, ele vai passar para vermelho. Então, eu vou gerar essa inclinação e vamos aguardar a próxima. Olha lá, já foi para vermelho, tá vendo? Ele já passou para uma indicação de que houve uma inclinação não desejada. Agora eu vou fazer um giro simplesmente no eixo Y. Ele vai voltar para o estado normal, porque um dos eixos vai sair e vai ficar vermelhinho o outro sensor indicando que houve uma anomalia com aquele outro ponto, ou seja, ele está inclinado num outro sentido. Vamos aguardar aqui a nova... Olha lá, já fez o novo reporte. E agora eu vou voltar ele para a posição normal, que seria a posição horizontal. Vamos aguardar, os dois vão ficar verdes de novo. Então, o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é exatamente isso. Com um sensor muito pequeno, movido a bateria, com uma bateria... Olha lá, já ficou verdinho de novo, ok? Um sensor muito pequeno, com uma bateria que dura algo em torno de 1 ano, 2 anos, ou até um pouco mais, dependendo da forma como esse dispositivo vai se comportar, com uma tecnologia de comunicação de dados que alcança alguns quilômetros,
a gente pode, simplesmente fixando esse dispositivo de uma forma adequada em uma estrutura, nós conseguimos medir como essa estrutura está se movimentando, se ela está passando de um valor crítico de inclinação ou não, e gerar um alarme numa plataforma como essa que a gente fez aqui, elucidando esse monitoramento dessa grandeza. Professor Aécio, o que eu tinha para mostrar basicamente era isso. Eu acho que a gente consegue, com isso, dar uma boa ideia de... Eu acho que isso nos mostrou exatamente a nossa perspectiva, ou seja, é a capacidade de uma sensorização de um ponto de um viaduto, como podem ser vários pontos, e essa integração ela é captada de uma maneira inteligente, a partir do qual, de um determinado tipo de alarme que pode ser dado, ser monitorado durante o dia inteiro, e você, então, tem uma história daquele comportamento daquela estrutura ao longo da sua vida útil. Ou seja, se você tem isso tudo integrado, ou seja, qualquer ponte, qualquer viaduto, ela é projetada em BIM, ela tem o gêmeo digital, eu tenho todas as informações dela durante o projeto, durante a construção e durante a sua vida útil. E se ela é monitorada, eu tenho o registro dela a tempo e a hora quando eu precisar. É como se poderia dizer, se num determinado momento tiver algum problema com alguma ponte, eu digo, me dê a história dela dos últimos 6 meses. Eu tenho todas as informações. E, a partir daí, as providências são tomadas. Muito obrigado, eu estou indo para o final. Foi muito importante isto, porque isso nos mostra que nós já estamos em condição de já começar a fazer para algum cliente, para alguma construtora, para alguma prefeitura, algum cliente que queira, na verdade, já entrar no mundo 4.0. Eu agora vou para o penúltimo slide, ver se eu consigo localizar aqui. Loyola vai me ajudar aí. Vou eu tenho que ir para a apresentação. Ok? Apareceu outra vez aí, Loyola? Sim. Ok. Então, agora, indo para o penúltimo slide, que nós estamos chegando já no limite, temos algumas perguntas no chat, vou ver se eu consigo responder algumas. Eu queria apenas pré-finalizar com 2 slides. Este slide apenas, em parte, até já responde uma pergunta da colega Cíntia, que me pergunta o que fazer dentro de uma realidade em que as instituições que têm que educar estão no 3.0 e qual que seria a saída. A saída ela é resumida nesse penúltimo slide. É um slide em que a engenharia civil e todas as engenharias, de uma maneira geral, elas têm que impactar positivamente as escolas de engenharia através de alguns modelos que vão fazer com que estes conhecimentos do mundo 4.0 já façam parte de um currículo de engenharia que está parado no tempo, desde o 1º ano, 2º, 3º, 4º e 5º. E uma escola de engenharia moderna, e um dos exemplos que a gente tem tomado como referência é o Instituto Mauá de Tecnologia. Eles têm, inclusive, a solução da Mauá Smart School, onde eles acoplam a plataforma de dados do ProIoT, trabalham com a American Towers a caso na questão dos IoT Open Labs, ou seja, coloca os alunos para colocar a mão na massa, para monitorar a sua escola de engenharia, o seu campus universitário, mas sempre levando os 3 componentes principais, BIM, dados e IoT. Com isso, nós vamos formar novos docentes. Docentes são o gargalo do processo, porque em todas as escolas os docentes são 3.0. Então, eles têm que migrar para 4.0. Então, eles têm que ser recapacitados. Os alunos também. Aluno de 5º ano hoje já deveria estar repensando fazer cursos de BIM, dados de IoT, e para os profissionais. E, logicamente, num contexto em que as instituições ligadas aos seus processos de recursos humanos têm que repensar todo o seu processo seletivo. A pergunta, eu vou logo para o último slide, aí eu abro para algumas perguntas para fechar dentro do programado. Eu queria encerrar a minha fala. Apresentados esses 3 cenários, apresentado as possibilidades de acelerarmos com as tecnologias apresentadas pelo Newton, uma delas, e, naturalmente, toda a contribuição como rede estratégica da American Towers, de que o propósito do E2D, como pioneiro,
É o único modelo no Brasil nesta perspectiva, independente da excelência de várias escolas de engenharia brasileiras. Aliás, os nossos colaboradores são sempre das melhores escolas. Mas o nosso projeto é um projeto pioneiro. E o nosso compromisso é capacitar, capacitar e capacitar docentes, profissionais e alunos. E esse último slide é para fazer quase que um compromisso institucional nosso, pelo que nós somos demandados na área das engenharias de uma maneira geral. E amanhã, com as cadeias produtivas, nós vamos ter a oportunidade do Cavenaghi, com seus convidados, discutir esta questão. Mas diante do que nós acabamos de ver, em que nós temos 120 mil obras públicas, pontes, viadutos e passarelas, praticamente numa escuridão total, demandando BIM, demandando dados e demandando IoT, nós estamos envoltos hoje num compromisso, na medida em que nós formos capacitando as pessoas, trabalhar com a American Towers, com a sua rede, trabalhar com a Vagon nas suas tecnologias, trabalharmos com o nosso parceiro, o nosso BIM, com o seu gêmeo digital em qualquer ativo projetado tal a partir de agora, que o E2D, no seu lado de IoT, porque somos nós os desenvolvedores, Loyola, Cavenaghi, Cabral, Aníbal, Newton e vários outros, e ao lado do nosso parceiro de dados, da OBI, e o nosso parceiro de tecnologia BIM, nosso BIM, Zelino, que nós comecemos imediatamente a construir um ecossistema nacional com foco nas principais obras públicas do Brasil. E já disse e repito, quando um viaduto desaba, vidas são perdidas, caos total. E nós pagamos a conta. Então, colegas das engenharias, todas, sem exceção, capacitem-se, evoluam para o mundo 4.0. E aqueles que se dedicarem à engenharia civil, que construamos em conjunto uma base de dados que permita ao setor público até alimentar gradativamente, seja o DENIT, sejam os DRs, sejam as prefeituras, para que num sistema inteligente e até alimentando aquelas estruturas que hoje são feitas uma a uma, que elas tenham um fiel depositário de qualidade da evolução daquela obra que é projetada, daquela obra que é construída ou daquela que é inspecionada, porque às vezes é uma obra antiga. Então, criemos em conjunto, em especial a inteligência de dados através da OBI, a nosso BIM com gêmeo digital, quando a obra seguir esta tecnologia na sua origem, que nós possamos contribuir nacionalmente com um novo mundo para as obras públicas, porque o custo é alto, a responsabilidade é redobrada. Isso é um dever nosso como cidadão, como educador e como profissional. Então, aqui na linha das perguntas, para finalizar, nós estamos chegando aí, faltando 5 minutos. Eu estou aqui tentando entender, existe uma primeira pergunta que já foi feita pela colega Cíntia, que é se as instituições educacionais pararam no tempo, e pararam, as melhores, estão paradas cada dia mais e têm que acordarem imediatamente, como os profissionais e docentes podem alterar esse cenário? Só tem uma saída, colega Cíntia. Se capacitarem. Um aluno de 5º ano, eu dedicaria mais o resto do ano a buscar alternativas de entender de BIM, entender de inteligência de dados e entender de internet das coisas. Não vai ter dificuldade, porque está faltando gente nestas áreas e o mercado, na verdade, não consegue achar. Ontem mesmo o colega da Vale falou. Empregabilidade total. Agora, a ficar onde está fora do mercado, indiscutivelmente. A segunda é a ausência de aplicações de IoT na engenharia civil se deve a qual motivo? E a razão é uma razão mesmo de
um cenário em que muitos ainda não se atentaram. Nós vivemos 5 décadas, eu vivi 5 décadas, no mundo 3.0, e de repente vem um mundo de novo cenário de quase telecomunicação, de comunicação intensiva de dados, a partir daquilo que eu busco de informação, que é o processo de sensorização, em que eu busco aquela informação que eu preciso daquela obra. É o mundo de computação intensiva de dados. O mundo caminha até 2025, pasmem, para 1 trilhão de sensores. Então, isso é muito confortante para nós. Eu que trabalhei em obras das mais variadas características. Seria extraordinário, de cada obra que você participa, você ter o gêmeo digital daquele viaduto que você projetou, sabendo que esse viaduto está em funcionamento, foi construído dentro dos padrões, e eu tenho a informação, é como se eu pudesse fazer um Netflix das obras projetadas, em que eu vejo a viva e a cores como ela está hoje. Esse é o mundo real. Este salto quântico de sair de um mundo 3.0 é de uma dimensão estratosférica de salto de qualidade, de responsabilidade e de melhoria do processo. As escolas, como me pergunta a Cíntia, e elas estão no 3.0, inclusive, sob o ponto de vista de sala de aula. A sala de aula 3.0 é a sala quando eu formei em 1971, com algumas exceções, claro. E, por último, e para finalizar, uma pergunta para finalizar, na verdade, o workshop, eu vou passar a palavra ao meu colega Loyola, que vai fazer o fechamento no sentido do planejamento. Eu agradeço da minha parte a participação de todos, espero ter sinalizado aquilo que hoje nós temos que buscar, que é fazer com que as pessoas estejam motivadas a fazerem cursos na área de internet das coisas e além das outras aqui citadas. Então, eu peço ao colega Loyola para fazer o fechamento deste workshop naquilo que é a programação do dia de amanhã, naquilo que foi da nossa parte o foco central hoje de internet das coisas na engenharia civil. É um mundo de todos, é um mundo do chamado triatlo do mundo 4.0. Este é o nosso objetivo. Sejamos profissionais. Esses cursos são para você, jovem, profissional, não é nem do futuro, é de agora. Muito obrigado, Loyola. Boa noite, pessoal. E, mais uma vez, eu quero apresentar para vocês, como o professor Aécio mencionou na sua fala, os cursos E2D500 têm uma percepção e uma visão para a capacitação dos profissionais para esse mundo 4.0. No caso desta sequência de workshops desta semana, nós estamos dando foco nos 3 cursos que são oferecidos pela E2D500. As aplicações na engenharia mecânica, que foram o tema de ontem, as aplicações na engenharia civil, o tema de hoje, e as aplicações na engenharia de produção, que será o tema de amanhã. Cada uma dessas áreas tem um curso da E2D500 que pode acelerar a tua entrada ou a tua evolução nesse mundo 4.0, como nós temos chamado. Bem, esses cursos têm algumas características, como vocês já podem ter visto nos dias anteriores, professores com extrema experiência, vida acadêmica e vida profissional, desenvolvendo conteúdo de qualidade. Aqui, nesses workshops, vocês viram um bate-papo desse pessoal, mas a inserção, a orientação de como você pode entrar nesse mercado ou evoluir nesse mercado, são dadas nesses cursos, que, além de tudo, tem práticas nos polos ou pela rede. Por quê? Porque temos kits que vão ser
trabalhados com vocês e vocês podem ter essa visão que o Newton mostrou há pouco, ou mostrou anteontem. Há uma prática toda especial para que você possa saber especificar, projetar ou gerenciar a implantação e a operação de aplicações de internet das coisas na sua área. A nossa metodologia, ela aborda a aprendizagem pelo fazer, que é uma evolução de todo esse estudo de tecnologia, mas com a prática e também reunido com o desenvolvimento das habilidades comportamentais, para que vocês possam ter uma prática também de como exercer esse mundo 4.0 com os seus colegas de empresa ou com os seus subordinados ou mesmo com os seus clientes. Por isso, esses cursos têm um foco em negócios reais com a IoT, a internet das coisas, né? E também, ao longo desse curso, vocês terão um extremo networking com colegas, né? Que a interação não só do grupo de trabalho, mas com os demais grupos e também com executivos da área que vão poder conhecer o que vocês fazem e, inclusive, avaliar e sugerir melhorias, tá? Os nossos cursos, são divididos em módulos que têm 4 meses de duração. E, ao concluir cada um dos 3 módulos que compõem cada curso, você pode receber um certificado quando for aprovado. Bem, o módulo 1, que foi o tema do nosso primeiro dia dessa semana, na segunda-feira, ele trabalha com a internet das coisas e sua evolução, com um ecossistema que vocês tiveram uma leve visão, leve porque ele é complexo, né? Mas vocês tiveram uma percepção do que é o ecossistema de IoT, as suas oportunidades com o Leandro lá na segunda-feira. E também, nesse módulo 1, de todos os cursos, nós temos orientação de como fazer a proposição de negócios com a internet das coisas. Em todos eles, nós temos o projeto colaborativo, que é a execução de projetos reais de internet das coisas. E também a proposição de como avaliar os negócios, como fazer com que o seu projeto seja economicamente viável, além de tecnicamente, claro que é exigível. O módulo 2 são as tecnologias, que foram aquele sobrevoo que vocês tiveram com o Newton, que está conosco hoje também, sobre as arquiteturas que se usam, os sensores, as redes de comunicações e as plataformas para integração, visualização desses dados e tomada de decisão. Daí o módulo 3 tem abordagem de gestão de projetos, desde a sua elaboração, análise de viabilidade, planejamento da implantação e planejamento da operação. O módulo 3 do curso de Internet das Coisas na Engenharia Mecânica tem abordagem de equipamentos mecânicos, como foi considerado ontem pela apresentação do Newton, e não só grandes equipamentos, mas pequenos equipamentos também, né? Pequenas máquinas, máquinas que são decisivas para o trabalho de cada empresa. Na área de engenharia civil, a abordagem é de saúde estrutural de obras, mas também gestão de projetos de internet das coisas para a saúde estrutural de obras, que foi o que o professor Aécio apresentou hoje. De novo, planejamento, implantação e operação, mas aí nas obras de arte civis. E
O módulo 3 do curso na área de engenharia de produção tem a abordagem ainda de gestão de projetos, mas com mapeamento e modelagem de processo, a criação de simulação de sistemas produtivos e a aplicação em sistemas produtivos, que vai ser o tema de amanhã. Em todos esses cursos, nós temos o aprofundamento e a efetiva capacitação profissional nesses temas. Tá? Visitem o nosso site e2d500.com.br e, para aqueles que não assistiram ou querem retornar para ver um desses dias da semana, houve a gravação, o link foi posto para vocês no chat, mas basta procurar no YouTube o canal E2D500 e você vai ter lá todos os vídeos que foram gravados, tanto na semana passada, quanto sobre IoT nessa semana. Bem, para manter o perfil que nós temos, eu gostaria de passar a palavra ao professor Wagner Cavenaghi, que fez a abertura e vai nos fazer o fechamento. E assim nós concluímos mais um destes nossos workshops. Wagner, a bola está contigo. Obrigado, Valdomiro. Professor Aécio, parabéns. Excepcional a apresentação. Eu, Valdomiro, Newton, Cabral e Aníbal, temos a oportunidade de estar mais tempo com você. A gente sabe que você deu uma pílula, né? Você deu digamos assim, um pequeno processo de degustação. O teu conhecimento, a tua experiência, a tua visão vai muito além desse tempo que passamos juntos aqui. Então, eu tenho certeza que quem estiver conosco, você com certeza tem uma infinidade de visões e soluções para esse mundo que a gente defende junto, que tem que se capacitar. As escolas de engenharia, como sempre você nos inspira, precisam de uma mudança, e não adianta a gente ficar esperando decisões que venham de cima para baixo. Eu acho que cada um de nós, profissionais da engenharia, ou que tenhamos convivência com a engenharia, a gente tem que buscar a solução, porque ficar esperando não vai fazer acontecer nada. E você sempre nos inspirou a ir à luta e digamos, fazer uma ruptura, né? E é isso que a gente agradece, você compartilhar, né? O que era privado entre nós, você hoje deixa publicamente, vai ficar registrado no vídeo que vai estar disponível, como o Loyola acabou digamos, de citar, né? Então, vai ser sempre um ponto de referência para a gente construir a transformação que nós tanto almejamos nas engenharias, na arquitetura e em TI. O assunto é vasto, tem todo um processo que tem que ser rompido, processo de negócio, processo de engenharia, de educação. Então, é muito provocativo no bom sentido o assunto que você trouxe hoje. Então, em nome dos outros mantenedores, a gente só tem a agradecer, né? E nós vamos ter sempre o privilégio de beber direto da fonte, né, Newton? Então, o Newton também sempre mostrando de uma forma leve, né? Essa questão que muitas vezes, para o engenheiro civil, essas caixinhas parecem mais uma embalagem de qualquer coisa, mas não é, né? O que você nos trouxe com simplicidade no sentido de comunicação é fantástico, né? Então, o Aécio nos provocou nessa inspiração de IoT, agora ele é responsável, ele tem que nos aguentar, né? Cheio de energia, querendo fazer as transformações, né? A culpa é dele, né? Ele que veio com essa ideia e que a gente tinha que mudar, e estamos mudando, tá? Obrigado, Aécio, pessoalmente, e eu tenho certeza que toda a equipe do E2D500 fica agradecido pela tua provocação no bom sentido. Newton, obrigado mais uma vez, viu, por ter estado com a gente. E amanhã espero vê-los todos, né? Porque amanhã é o meu dia de tentar mostrar que eu até estava resistente, né? O Aécio e o Valdomiro, que são os responsáveis, né? Eu estava querendo ficar de pijama mesmo, estava querendo parar com
com algumas coisas, mas eles não me deixaram ficar quietinho. Aí encontrei Cabral e Aníbal, que toparam, né? Eles também são responsáveis, vão estar com a gente amanhã, ao vivo e a cores. Vocês vão poder conhecer um pouquinho do que pensam essas duas pessoas fantásticas que eu tenho o privilégio de ter amizade há muito tempo. E temos também um convidado especial, né, para dar uma particularidade de um ponto muito importante, que é o Michael, que é o representante da Flexim no Brasil. Ele é muito conhecido na engenharia de produção pelas soluções tecnológicas que ele vem já há algum tempo trabalhando com a comunidade de engenharia de produção. Então, espero todos vocês amanhã e que assim a gente consiga encerrar essa semana de workshops realmente num nível muito elevado. Tenho certeza que, para mim, fica uma missão mais difícil, depois de toda essa turma aí, né? Leandro, Newton, Aécio, Janes, não é fácil, não, mas a gente vai lutar, não vamos entregar a coisa, não, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite. Aécio, se você desejar mais alguma palavra final. A minha fala é só um destaque, do ponto de vista metodológico. Todos os nossos alunos, todos os nossos participantes, eles vão ter oportunidade de receberem sensores, kits de sensores, para nas práticas eles terem a oportunidade de colocar a mão na massa. É só um aspecto mesmo de praticidade dentro da metodologia de Loyola, de que quem participar vai trabalhar com sensor, vai colocar a mão na massa, e isso melhora o aspecto teórico-prático. Era só esse destaque que eu, de fato, não dei destaque na hora da fala. Muito obrigado a todos e até amanhã. Obrigado, Aécio. Obrigado, Newton, Cabral, Aníbal, Valdomiro, toda a equipe aí que nos dá o suporte. Um abraço, até amanhã. Boa noite a todos. Valeu, um abração, até amanhã. Boa noite, até amanhã.